Glória a Deus. São os irmãos com a paz, Senhor. Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Quero agradecer a Deus, Todo-Poderoso, Altíssimo, Rei da Glória, o Senhor forte na batalha, o leão da tribo de Judá, o príncipe do exército do Senhor. Quero agradecer ao pastor, agradecer ao Fábio, a missionária. Obrigado aos irmãos que aqui estão. Que Deus continue abençoando a cada um aqui nesse lugar. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. O versículo 1 diz assim: então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidarem para as bodas todos os que encontrares. Amém? Deixa assentar, irmãos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem ainda aqui nessa noite ainda tem um espaço no coração para receber mais um pouco da porção da palavra? Eu não vou falar nada, irmãos, diferente aqui. Eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor já tem confirmado aqui nesse culto. E se eu pudesse, irmãos, aqui nessa noite, ficar bem à vontade, eu vou ficar. Viu? A passagem que nós lemos vai falar acerca da parábola das bodas. O que as bodas, Juan? É uma festa, é um evento. Quando Jesus ele vai fazer menção desta parábola, ele está reunido com algumas pessoas. Ele está na casa de um fariseu. Ele está com os publicanos, os pecadores e alguns doutores da lei, visto que um deles foi um que chamou Jesus para ir até a sua casa. E Jesus ele vai começar a ensinar naquele lugar, porque um dos doutores intérpretes da lei vai virar para o outro e vai dizer assim: como ele pode ser filho de Deus se ele se assenta com os publicanos e os pecadores?
Por que eles tinham essa ideia? Por que eles pensavam dessa forma? Quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos é aqueles que cobravam impostos, irmãos. Eles eram naturais judeus, mas serviam a Roma. E eles achavam que eles haviam se corrompido por ter deixado a sua nacionalidade como judeu e ser se vinculado a Roma, trabalhando para Roma agora. Eles desprezavam eles. Eles ignoravam a esses. Porque eles sabiam que muitos dos publicanos, além de trabalhar para Roma, eram uns que roubavam. Porque eles iam cobrar impostos na casa de cada pessoa. E eles fraudulavam isso. Cobravam além de cima daquilo que era para ser cobrado. E por que com os pecadores, mano? Porque existiam pessoas naquela época que eram marginais da sociedade. Eram pessoas que talvez na sua adolescência não teve a condição apropriada, o ensinamento apropriado, ou por algum motivo, por alguma decepção na vida, resolveu se rebelar na sociedade. Mas Jesus, ele não desprezava ninguém, irmão. Jesus não fazia pouco caso de ninguém. E quando Jesus entrou na casa desse fariseu, ele tinha por obrigação deixar a porta aberta. Porque quando ele apresentava um banquete para todos ali a discutir a respeito da lei ou conversar com algum rabino, a porta tinha que ficar aberta para que os da vizinhança, se quisessem também aprender e a ouvir, poderiam ter acesso para entrar. E seria falta de honra, falta de consideração com o convidado que ele trouxe para sua casa se fechasse a porta. Ele tinha por obrigação deixar a porta aberta, e quando a porta estava aberta, quem entrava pela porta? Para ouvir Jesus. Os publicanos, os pecadores. Eles não queriam saber se iriam olhar eles de baixo para cima. Eles não queriam saber o que iam pensar deles. Eles estavam ali com um propósito e com um só sentimento. E o que era? Estar perto de Jesus. Porque a fama de Jesus era grande. A fama de Jesus era grande. E eles estavam ali porque eles queriam ouvir de Deus. E conhecendo Jesus, o pensamento desses fariseus a respeito de sua pessoa e a respeito das pessoas que estavam entrando pelas portas, Jesus então vai contar esta parábola. Ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Alguém só fazia um banquete naquela época. Alguém só preparava uma refeição naquela época porque tinha algo para comemorar. Tinha algo de muito importante para celebrar. E não era diferente do dia de hoje. Os governadores, os presidentes se reúnem e sentam na mesa, e ali eles começam a conversar a respeito de algo que está para acontecer. Eles vão celebrar um evento ou algo que já foi feito. E quando Jesus fala de que esse rei estava fazendo as bodas, ele vai dizer semelhante ao reino do céu. Por que ele vai dizer semelhante? Porque o reino de Deus, irmãos, não é o reino dos homens. O reino de Deus é o governo de Deus. É administrado por Deus. É governado por Deus. E no reino de Deus só existe um Senhor.
o Senhor desse reino é Ele. Sendo Ele Senhor desse reino, só Ele tem o direito de colocar para fora do reino quem Ele quiser. Meu Deus. Sendo o Senhor desse reino, só Ele tem o direito de deixar no reino quem Ele quiser. Aleluia. Oh, glória. E Lucas vai falar da exclusão. Porque lá, mais à frente, Lucas vai dizer que vai entrar alguém na festa que não estava com os trajes apropriados. E o rei vai mandar que ataiam as suas mãos e seus pés e lançarem nas trevas exteriores. O que Lucas quer dizer com isso? É o que Lucas está entendendo que Jesus quer dizer, que a exclusão que era aplicada pelos sacerdotes, pelos fariseus, as pessoas que eram impuras cerimonialmente, impuras diante de Deus. Só o sacerdote tinha o direito de entrar e julgar a causa de uma pessoa, se ele estava com lepra, se ele era cego, se ele padecia de algum mal. E ele tirava ele da cidade, excluía ele de entrar no templo e de conviver dentro da cidade, e bania ele para fora. E Jesus vai falar da exclusão para esses homens. Por quê? Porque para os fariseus e os saduceus eles não eram dignos. Eles não tinham direito de fazer parte do mesmo reino que eles faziam parte, que é o reino de Deus. Eles, por serem descendentes de Abraão, eles presumiam que eles eram herdeiros desse reino. Se eles morressem, eles tinham a convicção e a certeza que iriam para o seio de Abraão. Oh, Jesus eterno. Só que Jesus vai falar do juízo para eles. Jesus vai dizer, olha, o homem que entrou na casa, que não estava trajado com as vestes nupciais, foi tirado da festa. Mas antes dele ser tirado, ele ganhou um convite. Antes dele ser tirado, ele não fez como os outros. Ele deixou para trás os seus afazeres. Porém, quando ele chegou na festa e o rei viu que ele não estava com as vestes adequadas, ele foi indigno de estar lá. E o rei tirou ele. Essa exclusão que Lucas está dizendo aqui, ele está aplicando à igreja. Por quê? Porque Lucas quer resolver um problema. E que problema é esse? É que as pessoas, como a igreja estava crescendo, a igreja estava avançando, a igreja primitiva estava como uma panela fervendo. Muitos tinham uma posição de um nível elevado, tinham uma posição grande. E eles, para não perderem a posição, não perderem a sua boa vista da sociedade, eles evitavam lidar com as pessoas pobres que estavam chegando na igreja, com as pessoas simples que estavam chegando na igreja. E Lucas vai deixar aqui para nós, irmãos, oh glória, o que Jesus estava ensinando para os fariseus. Porque fala das vestes, Juan? Porque as vestes fala da nossa
Veste fala do nosso testemunho. Veste fala do nosso caráter. E o que é o caráter, mano? O caráter é aquilo que eu faço. Caráter é aquilo que eu tenho capacidade de fazer. Falar de caráter é falar daquilo que eu já fiz. E o que eles faziam? Se achavam melhores. E o que eles faziam? Eles presumiram. Que eram superiores. E esqueciam de que para entrar no reino todo mundo é igual. Fala para o teu irmão, para entrar no reino todo mundo é igual. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. O valor da tua alma não é maior do que o valor da tua alma. O valor da tua alma não é maior do que o valor da tua alma. No reino de Deus, todos nós fomos comprados por um só preço. Deixa eu ver quem é igual aqui. Deixa eu ver quem foi comprado pelo sangue do advogado. Deixa eu ver quem foi remido pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu ver quem vai ser salvo pelo mesmo sangue. Oh, glória! Vamos acabar com essa divisão. Lucas já estava dizendo, vamos plantar a união. É tempo de plantar a união. Vamos acabar com essa desigualdade. Vamos plantar a igualdade. Oh, glória. Ai, Jesus. Porque Deus nos ensinou isso. A Bíblia diz que Deus enviou seu único filho para morrer por todos nós. Oh, meu Deus do céu. Esse foi o amor de Deus provado. Ele provou o amor dele pela minha vida e pela sua. Oh, glória. E como é que eu sei, irmã? Ai, Jesus. E como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, que estou vendo meu irmão como a mim mesmo. Oh, glória. Paulo vai dar um conselho dizendo que os maridos devem amar as suas esposas. As mulheres devem ser honradas e respeitadas. E Paulo vai dizer, olha, assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Como é que eu sei que eu sou? Como é que eu sei? Pô, me explica, como é que eu sei que eu sou igual ao meu irmão? Se eu amar ele da mesma forma que eu me amo. Porque o que eu não quero para mim, eu não desejo mais. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Mas se em primeiro lugar eu vejo a mim e esqueço do meu irmão. Mas se em primeiro lugar eu olho para mim e esqueço do meu irmão, eu devo amá-lo como eu amo a mim mesmo. Será que você
uma igreja que ama o próximo, acredito. Porque se você sofrer, varão, eu também sofro. Se você se entristecer, eu também vou me entristecer. Porque nós somos um. Paulo vai dizer que a igreja é um corpo. Esse corpo tem muitos membros, mas porque Paulo fala do corpo, pode ter muitos membros, mas é um só. 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 Oh, Jesus, querido. Satanás quer dividir, mas Jesus quer ajudar. Ele conseguiu dividir lá no céu, irmão. A Bíblia diz que ele desceu, persuadiu uma terça parte dos anjos. Porque ele vem para dividir. Ele entra na tua casa para dividir a tua família. Ele entra no teu casamento para dividir. Ele entra no meio da tua parentela para dividir. Ele entra no meio dos seus para criar uma divisão entre pai e filho, entre filho e pai. Oh, Jesus, entre esposo e esposa, esposa e esposo, entre filha e mãe, mãe e filha. Oh, Jesus eterno. Mas enquanto ele está trabalhando para dividir, o meu Jesus em Lucas capítulo 22, aleluia, está entrando para unir a igreja. Está entrando para unir a igreja. Está entrando para unir a igreja. O reino é Deus, o único Senhor do reino. Eu queria falar aqui rapidinho. Por que ele fala que é semelhante? O reino dos céus é semelhante a um rei que se levou as bolas do seu filho. Porque Jesus quer ensinar para aqueles homens, os líderes. Jesus está semelhando, Jesus está comparando. Aleluia. A algo que está presente. Eu só posso semelhar, eu só posso comparar o que está presente. E por que ele vai falar que é semelhante? E ele vai semelhar o reino de Deus a algo que está presente, porque Jesus quer falar de tempo. Jesus está dizendo: o reino dos céus está presente. Aleluia, Pai. O reino dos céus está atuando. Deus de poder e glória. O reino do céu já foi instalado. Ele vai dizer: é semelhante. É semelhante. É semelhante. Não espera o reino de Deus chegar, não. Já chegou. Não espera o reino de Deus vir, não. Ele já veio. Ele diz: é semelhante. É semelhante. Por que ele fala que o reino é semelhante? Meu Deus, aleluia! Porque se o reino está presente, existe um rei que governa esse reino. E a ele foi dado levar esse reino e multiplicá-lo. Ver o reino à luz do ministério de Jesus é ver que Jesus está chamando os pecadores e publicanos para dentro do reino.
Jesus está dizendo que o reino está presente. Ele quer que aqueles que são rejeitados, aqueles que são excluídos, Ele está dizendo, enquanto estão te excluindo, enquanto estão te rejeitando, eu te aceito. Aleluia, Pai. Eu te aceito. Glória a Deus. Eu te aceito. Aleluia. Ninguém quer, eu quero. Ninguém dá nada, eu dou alguma coisa. Ninguém valoriza, eu valorizo. O reino está presente. E uma multidão seguia Jesus, e uma multidão acompanhava Jesus. Será que o reino mudou? Ou tem crente em tudo quanto é lugar? Se ainda tem crente em tudo quanto é lugar, eu acredito que o reino está presente. Oh, Jesus. Você crê que o reino de Deus está presente? Você crê que o reino de Deus está atuando? Oh, Jesus. Porque o reino vai descendo. O reino já vai descendo dentro daquele lugar. Oh. E eu ouvi dizer que dentro da tua casa, lá também o reino de Deus vai começar a Deus levanta a mão. Que o reino profetizar sobre a tua vida. Oh, Jesus eterno, aleluia, aleluia, aleluia. Sai da frente,
dizendo que o rei vai enviar os seus servos com o convite na mão, vai entregar os amigos deles, mais íntimos, porque não era qualquer pessoa que ia para a festa, eram os mais íntimos. Mas só que quando eles recebem o convite, eles não aceitam, eles vão para o carro. Eles vão dizer: eu tenho uma junta de boi, eu tenho um campo para cuidar. Eles vão dar mais valores às coisas naturais do que ao convite que está sendo oferecido. Oh, Jesus eterno, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vem dizendo, aleluia, vem nos ensinando aqui na mão discipulado de Jesus para a nossa vida. A maior fase triste, a maior fase difícil da nossa vida, para a gente ser jovem para você, moça, que é jovem para você, minha jovem, é a fase do discipulado. Porque a gente tem que renunciar tudo, a gente tem que largar tudo. Mas você precisa da oportunidade. Jesus não aceita desculpa. Jesus diz que não
Deus do céu, e se vender na casa de Deus. É melhor ser pequeno do que ser adulto e se vender na casa de Deus. Ninguém compra os lados, ninguém compra a minha adoração. Eu aumento a minha vida, eu aumento a vida, E eles ficam lá na porta esperando.